No capítulo 5 de Provérbios, vai falar sobre advertência contra a imoralidade. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afarte o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. No capítulo 6 de Provérbios vai falar sobre advertência contra o servir de fiador. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador, e como a ave das mãos do passarinheiro. Agora ele vai falar sobre a advertência contra a preguiça. Versículo 6 diz assim: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida. No tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. E aí ele vai falar agora sobre a advertência contra a maldade. A partir do verso 12 diz, versículo 12: Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente,
de um momento para outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Salomão agora vai falar sobre uma advertência contra o adultério. A partir do versículo 20 diz o seguinte: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproxima da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando o faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Chegamos ao capítulo 7 de Provérbios, e a partir do versículo 1 diz assim: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Salomão agora fala sobre a mulher imoral. A partir do versículo 6 diz assim: porque da janela da sua casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora, está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu
com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E no instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. No capítulo 8 de Provérbios vai falar sobre a excelência da sabedoria. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões, ela está gritando: É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos entendam a prudência, e vocês tolos entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino, em vez da prata, e o conhecimento, em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e enchem os seus tesouros. Salomão agora fala sobre a eternidade da sabedoria a partir do versículo 22. Diz assim: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença.
divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia por dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.